A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Pastor Antônio Ronaldo aqui. E hoje eu quero trazer uma questão teológica para você que gosta de estudo bíblico e que gosta de teologia. E aí, quem você acha, que teve mais intimidade com Deus? O apóstolo Paulo ou o apóstolo João? Se você é uma pessoa que gosta de discutir Bíblia e gosta de questões teológicas, fica aqui comigo, já deixa o like nesse vídeo, compartilha ele para o máximo de pessoas que você puder, que eu estou trazendo uma informação muito importante. Não estou trazendo essa informação do vento, eu trago diretamente do nosso curso médio de teologia da IBAD, a qual eu tive o prazer de fazer esse curso, e estou trazendo algumas informações aqui no canal que vai te beneficiar, então fica comigo, é um conteúdo maravilhoso. Agora vamos para cá. Muitas pessoas têm essa pequena dúvida. Muitas pessoas têm esse impasse em saber quem foi mais usado, quem teve mais ousadia na presença de Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, que deu início às viagens missionárias, que abriu igreja, que fez os seus discípulos, ou João, que foi enviado para a ilha de Patmos e teve as revelações divinas. Pois bem, vamos fazer uma pequena análise. Eu preciso que você entenda que quando você pegar alguma parte da Bíblia que você for ler e tiver relacionado ao apóstolo Paulo, nós temos que ter um cuidado ao analisar o texto e aplicá-lo, porque muitas das coisas que Paulo escreve, que Paulo repassa, ele teve as suas visões lá no terceiro céu. E é sobre isso que a gente vai discutir. Quem foi mais abençoado na questão do céu? Paulo ou o apóstolo João? Eu quero compartilhar com você aqui um texto bem conhecido da palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de 2 aos Coríntios, no seu capítulo de número 12, verso 1 até o verso 4, que diz assim: Em verdade que não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Olha isso. E eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, isso eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Agora preste atenção nisso aqui. Acredita-se que nesse texto aqui, o apóstolo Paulo estava falando dele mesmo. Uma vez que ele, quando estava no deserto da Arábia, ele foi arrebatado até o terceiro céu e teve essas visões e revelações lá no paraíso. E foi coisa tão forte que Deus também não o permitiu ele contar. Quando ele fala que ao homem não é lícito contar, alguns teólogos acreditam que Deus falou assim: Paulo, tu vai ver, mas tu não vai escrever. Tu vai observar, mas você não vai revelar. Maravilha? E quem era Paulo? Paulo era um doutor. Ele estudou aos pés do Rabino Gamaliel. Era um homem instruído na palavra de Deus, que foi enviado aos gentios para pregar a palavra, para abrir igreja e para converter os corações de muitos homens incrédulos a Cristo Jesus. Mas Paulo, quando chega no terceiro céu, que ele tem as visões, que ele tem as revelações, Deus fala para ele o seguinte: você não vai poder falar nada. Paulo tinha conhecimento, mas mesmo tendo conhecimento, ele não pôde repassar. Agora vamos analisar a vida do apóstolo João, tá? A Bíblia vai nos informar o seguinte a respeito de João. Bora fazer uma análise rápida. Jesus tinha uma multidão ao redor dele. Dessa multidão, Jesus vai separar 70 e vai enviar de 2 em 2. Dos 70, Jesus vai passar uma noite no monte orando, e dos 70 ele vai separar 12, que foram os 12 apóstolos. Dos 12, tinha 3 que era mais íntimo de Jesus: Pedro, Tiago e João. E dos 3, tinha um que era o mais íntimo de Jesus, que era o apóstolo João, considerado dentro da Bíblia
aquele a quem Jesus amava. E uma certa feita, ele se declinou no peito de Jesus. Isso indica uma intimidade. Isso indica um alto grau de conversa íntima com o Senhor Jesus Cristo. Agora a Bíblia diz que Jesus morre, ressuscita, sobe ao céu e passado mais de 90 anos, apóstolo João já era idoso, ele era pastor ali na igreja de Éfeso, aonde ele vai ser chamado por Domiciano, onde vai acontecer um ocorrido que eu não vou trazer aqui nesse vídeo, e por causa desse ocorrido, ele vai ser lançado na ilha de Patmos para morrer. Mas o que nem mesmo Domiciano sabia era que na ilha de Patmos Deus ia dar as revelações para ele. Agora o interessante é que quando João chega na ilha de Patmos, eu quero compartilhar um texto bíblico com você, que se encontra no livro das Revelações do Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo do 17 até o 19, que vai dizer exatamente assim: quando João ele vai ter a revelação, a visão de Jesus glorificado no céu, mesmo estando em espírito, a Bíblia diz que ele vai cair como morto. E olha o que acontece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Caí como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra e disse-me: não temas. Eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Verso 19. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. A grande revelação do versículo, meus queridos, está aqui. Por que está aqui? Veja bem. Deu uma cortadinha aqui no vídeo porque minha filha chegou, mas nós voltamos para cá. Maravilha? Preste atenção. Note que Paulo tinha curso, Paulo tinha estudo, Paulo tinha uma estrutura intelecta muito maior do que a de João. Mas quando ele foi ao terceiro céu, Deus falou assim: você não pode escrever nada. São coisas inefáveis que o homem não é lícito contar. Agora, João, por causa da intimidade que ele teve com Jesus Cristo, quando ele chegou no terceiro céu, mesmo caindo como morto, Jesus levantou e falou assim: escreve. Ou seja, para Paulo não podia escrever. Agora João, ele tinha o direito de escrever as coisas que viu, as coisas que são e as que hão de acontecer. Então, quando eu me deparo com o Apocalipse, eu tenho que entender que algumas coisas do Apocalipse já aconteceram, algumas coisas do Apocalipse estão acontecendo e muitas coisas do Apocalipse vai acontecer. Mas a questão aqui é: Paulo tinha sabedoria e não foi lícito contar. João tinha intimidade e a ele foi lícito contar. Não estou dizendo que Paulo não tinha intimidade, só estou dizendo que aquele a quem Jesus amava quando esteve em terra foi o apóstolo João. Então, muitas das vezes, é bom você ter sabedoria, glória a Deus, é bom, mas vale mais você ter intimidade, porque quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais as coisas divinas vão ser reveladas sobre a tua vida. Então, entre João e entre o apóstolo Paulo, em matéria de revelação, João foi mais abençoado do que o apóstolo Paulo na ilha de Patmos. Mas em questão de ensinamento, de abrir igreja e de fazer missão, Paulo se destacou muito mais do que João. Traduzindo, os dois foram homens de Deus, usados por Deus, cada um na sua área. Ninguém é melhor do que ninguém. Um corpo tem muitos membros, mas os membros fazem parte de um mesmo corpo. Que Deus abençoe a tua vida.